A ideia aqui hoje, a gente está sempre querendo nos aproximar dos parceiros e trocar ideia. A gente vai mostrar as novidades que a gente vai introduzir e estamos sempre interessados também em ouvir o que vocês estão achando, o que vocês acham que precisa melhorar, porque vocês que são parceiros diretos, a gente quer, vocês têm esse grau de atendimento, etc e tal, porque a gente quer poder ouvir de vocês o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que novas ideias de serviço, de funcionalidade que vocês gostariam de ver e que vocês querem que a gente pense em introduzir. Mas hoje, então, a ideia é mostrar o que vem por aí, né? Umas novidades que, para vocês saberem antes, né? Não são grandes segredos, mas o que deve ser, vocês devem começar a observar nos próximos 6 meses, 1 ano. Vou falar rapidamente depois de ferramentas do Google que vocês podem pensar em usar no programa de marketing de vocês. Então, vou falar rapidamente de AdWords, para quem não conhece, acho que a maioria deve conhecer, então não vou me demorar muito nisso. Depois vou falar de várias ferramentas outras gratuitas que o Google disponibiliza e que a gente, né, nos relacionamentos que a gente tem com as editoras mundo afora, a gente já viu usos, a gente foi coletando usos que as editoras fazem dessas ferramentas, em usos interessantes, diferentes, e a gente trouxe uns exemplos disso. E por fim, eu vou falar um pouquinho de como que dá para... como vocês podem pensar o site de vocês para que ele atraia mais atenção e o que fazer com esse tráfego quando ele chega. Tá? Então, de novo, desculpe que está em inglês, mas a gente vai falando em português mesmo. Bom, a primeira novidade foi lançada nos Estados Unidos, já faz mais ou menos um mês e meio, 2 meses, o que a gente está chamando de Universal Search. Então, qual é a ideia? A gente tem várias fontes de informação, de dados que a gente cataloga, indexa, né? E hoje essas fontes ainda são bastante separadas. Então você pode entrar e pesquisar na web, você pode entrar em pesquisar imagem, pode entrar em pesquisar mapa. Nos Estados Unidos a gente lançou o Universal Search, que a ideia é gradualmente a gente conseguir integrar tudo isso, para que quando você faz uma busca no Google normal, vem o resultado mais relevante, independente de ser um livro, independente de ser uma imagem ou um mapa. Então, nesse caso, alguém pesquisou, né? O ideal é que o mecanismo de busca interprete exatamente o que aquela pessoa quer e consiga encontrar as melhores informações para apresentar para ela, independente da fonte. Então, nesse exemplo aí, alguém pesquisou escolas de odontologia em Nova York. E aí primeiro vem um resultado da web, da NYU, né? Depois vem outro site de escola, mas em algum momento entra aqui o Maps, né? Entra o Google Maps e olha aqui resultados de escolas de odontologia na região de Nova York. A ideia é aumentar a visibilidade dessas várias fontes no sistema de busca. Então, o que vai acontecer? Isso já tá funcionando assim nos Estados Unidos, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem já isso em cima da caixa de busca, né? Quando você faz uma busca, né, dentro do Universal Search, além de começar a trazer resultados para você, então, por exemplo, resultados da web, ele vai indicar para você quais são as outras fontes de informação onde também tem resultados para essa pesquisa que você fez. Então, se tiver muito resultado em livro, se tiver muito resultado em imagem, ele vai escolher as 2 ou 3 outras categorias onde mais tem resultado e destaca aqui. Então, você tem a opção de escolher, mas ele destaca para você onde que... E aí, se for uma coisa que tem a ver com livro, vai destacar livro. Aí a pessoa clicando aí, ela vai para uma página de resultado de busca de livros desse termo que ela pesquisou. O outro esforço é para simplesmente integrar essas outras fontes de informação nos resultados web.
né? Então, se alguém pesquisar o título de um livro ou alguma coisa muito próxima do título de um livro, a gente efetivamente puxar o livro e já apresentar a capinha dele ali na hora, né? Como nesse caso do Fast Food Nation. Ou integrar de uma outra forma, quer dizer, a gente está experimentando todas essas coisas nos Estados Unidos hoje, vendo o que faz mais sentido, o que é melhor para o usuário, né? Que nesse caso pesquisaram cachorros populares no Japão e entrou esse livro, que entra como, né, do lado escrito Google Books Result, resultado da pesquisa de livros do Google. Outra novidade encontre uma livraria perto de você. Então, até outubro, mais ou menos, a gente deve estar lançando o Google Maps local, então Google Mapas, né, no Brasil, que são mapas, você pode fazer rota, você pode, não sei se vocês já usam Google Maps, já usaram alguma vez, e você pode encontrar negócios, né? A gente tem parcerias com telelistas, com outras fontes de informação locais, e a gente disponibiliza isso e coloca a localização no mapa. Então, aí dentro do Google Book Search, a pessoa vai, vou voltar aqui um pouquinho, a pessoa vai poder, né, digitar o seu CEP e achar uma livraria perto dela. Bom, acho que vocês todos sabem já do co-brand, né, da pesquisa de livros customizada, que a gente recomenda que tenha 75% do catálogo para usar, mas tem várias maneiras de usar, né? Então, esse é um exemplo da Penguin, né, que eles fizeram uma pesquisa de livros só para a linha do Complete Idiot's Guide a várias coisas. Então, você entra na página desse selo, né, ou um selo deles, e você pode fazer uma pesquisa só dos títulos do selo, né? E aí você faz a pesquisa e ele traz só os resultados daquele selo para aquela pesquisa que foi feita, que é no caso do Unix. Outra maneira de implementar é implementar em cada página de livro, né? Então, permitir que quando a pessoa está vendo o livro, você tem uma caixinha de busca que diz, olha, busque dentro do texto desse livro, né? Aí a pessoa está vendo esse livro, busca Warhol, né? E vê um resultado que tem todas as mesmas limitações de acesso que todos os livros têm, mas, quer dizer, cada maneira diferente de você disponibilizar isso para o usuário é uma coisa que enriquece a experiência. Não é que todos os usuários vão usar assim, mas a verdade é que cada usuário tem os seus padrões, suas preferências. Então, quanto mais você disponibilizar, e de maneiras diferentes a mesma coisa, mais você vai alcançar seus usuários. Então, bom, vocês sabem disso, eu acho, mas os benefícios da pesquisa de livros customizadas são que você pode customizar o cabeçalho da página de resultados, e você pode também limitar os links de compra, né? Então, quando você monta isso, você faz isso pela sua conta mesmo, né? Tem o tab de configurações, e ali tem pesquisa customizada. Então, você entra, você configura, e ele vai te entregar um código HTML para colocar nas suas páginas. E aí você pode optar aqui embaixo, né, por incluir ou não os outros varejistas. Se você não inclui, se você deixa só o link da sua página, de fato você está fechando o círculo da navegação. Quer dizer, quando o cara clica na caixinha de busca no seu site e é encaminhado para o site customizado que fica hospedado no Google, ele está saindo do seu site e entrando no Google. Quando você exclui os outros varejistas e deixa só o link de volta para o seu próprio site, qualquer lugar que ele clicar naquilo, na pesquisa customizada, ou ele vai voltar para o seu site, ou ele vai ficar vendo os seus livros, né? Então, você fecha esse círculo de navegação. Bom, isso vocês sabem que tem os relatórios de informação, que você pode entrar, você pode gerar, você pode fazer o download desses relatórios, botar num Excel, comparar com as suas vendas. E a gente
sugere aqui só algumas maneiras de usar esses dados de maneira interessante. Então, nas reuniões de vendas, de marketing, semanais ou mensais, compartilhar esses dados, ver que livros estão subindo no ranking, que livros estão caindo, para decidir, vamos focar aqui as ações promocionais ou ali. Usar também nas reuniões editoriais para ver quais são os assuntos que estão mais procurados, quais são os assuntos que estão fazendo mais sucesso. A gente tem como criar um título mais segmentado sobre aquele assunto, ou um título paralelo, ou enfim. Então, incorporar isso na rotina da administração. Então, essas são as coisas específicas de pesquisa de livros que eu queria destacar. E aí, falar um pouquinho de AdWords, né? Os anúncios em mecanismos de busca vêm crescendo muito. Assim, aqui a gente colocou dados até 2005, mas é um mecanismo muito eficiente, porque você começa a fazer e logo você consegue otimizar cada vez mais, de forma que você vai descobrindo quais são os tipos de cliques e as fontes de clique que efetivamente se convertem em compra para você, e aí especifica mais ainda a sua campanha, né? E eventualmente gasta menos, né? Mas alcança as pessoas que têm mais chance de comprar mesmo, né? O grande segredo desse tipo de campanha é justamente esse, é você conseguir perceber quais são os cliques que têm maior probabilidade de gerar uma compra, de gerar um negócio para você, efetivamente, não só um visitante, e aí, né, focar a sua campanha mais ainda, e você pode acabar gastando menos, ou você pode até acabar gastando mais, mas você vai gastar melhor, é isso que é o objetivo. Não vou me demorar muito nisso, mas isso é uma explicação básica de AdWords, acho que vocês todos sabem como funciona, né? É tudo contextualizado, de acordo com... Os anúncios são servidos de acordo com a nossa avaliação da probabilidade deles serem clicados. É um exemplo aqui de um parceiro nosso, a Nolo, que produz livros jurídicos, que fez uma campanha de keywords de livros jurídicos, né? Mais simples impossível. E como eles aparecem, né? De acordo com isso. Esses anúncios, eles também aparecem nos sites de nossos parceiros de conteúdo, né? A gente tem o programa de AdSense, que qualquer site de conteúdo pode colocar na lateral, qualquer site, na verdade, pode colocar anúncios do Google dentro do seu site, e a gente divide a receita, assim como a gente divide com vocês a receita publicitária dos livros. E quando você faz campanha, você pode até especificar, olha, eu quero aparecer nesse parceiro seu, ou naquele parceiro seu. Muito fácil de criar a campanha e de atualizar a campanha, né? Então vale a pena conhecer a ferramenta e você pode, como eu estava dizendo, monitorar a eficiência de cada palavra-chave, de cada coisa que você está fazendo. Então, né, esse caso é o Gene Wolf, né, eles estão anunciando o Gene Wolf, você vê que você tem uma taxa de conversão bem mais interessante do que outras palavras-chave que estão aí nessa lista. Então, foca nesse ou cria campanhas similares a essa, que a sua eficiência, a eficiência da sua campanha vai aumentar. Então, isso é tudo sobre... Bom, todas essas campanhas podem ser regionalizadas por país, por região, por cidade, e você pode até definir uma área específica, assim, por código postal, por mapa, que você quer alcançar. E a gente está começando a introduzir a possibilidade de usar não só os links tradicionais, que são só com texto, mas usar imagens e outros tipos enfim, anúncios com vídeo, anúncios com... E eles efetivamente aumentam a chance do clique. Aí tem que usar com parcimônia e ver quais que geram resultados, né? Se gera resultado realmente bom em termos de conversão para vocês.
Bom, falar então agora de alguns produtos que a gente tem, que eu não sei se vocês conhecem, e dar umas ideias, no fundo, de como que uma editora pode usar para vender livro. Então, uma ideia é blog, né? As pessoas gostam muito de blog, gostam muito de interagir. Esse é o nome do jogo, né? Quando se fala em Web 2.0, tal, é a interação. Então, essa é uma maneira muito fácil de interagir com os seus usuários. Criar um blog, né? Aí você tem que ter o compromisso de alguém da empresa, algum autor, alguém se comprometer a cuidar disso mesmo, com carinho e fazer, porque se fica abandonado, acaba sendo um tiro no pé. Mas a gente tem a ferramenta que é o Blogger, né? Todas essas ferramentas, depois, se vocês quiserem, eu mando um e-mail para vocês com, né, os endereços de tudo isso, né, de como você pode acessar, como você pode descobrir como usar. E é bom você ter esse feedback, é uma forma de você ter as opiniões dos leitores. Um autor seu pode começar um blog, enfim, você pode linkar para o blog do autor, você pode colocar o blog na sua página, você pode customizar o visual dele. Nos Estados Unidos já 30% das pessoas leem blog, né? 30% dos internautas. Outra ferramenta, vocês conhecem a ferramenta, certamente, é o YouTube, mas talvez vocês não tenham pensado em maneiras que dá para usar o YouTube para vender livro, né? Então, dá para fazer vídeos de lançamentos, vídeos às vezes vocês até já filmam, né? E já tem isso, mas pode de entrevista com os autores, de anúncios em vídeo que vocês venham a produzir. Você pode até procurar vídeos que não foi você que produziu, mas que tem a ver com o tema do livro ou que tem a ver com o autor. E vocês podem linkar para criar uma página dentro do YouTube da editora e colocar esses vídeos lá. E aí tem muitos outros benefícios também, de informação, de divisão de receita publicitária, aquelas mesmas coisas que vocês já conhecem. E você pode, inclusive, colocar isso no seu site para tocar, né? Enriquecer a página do livro no seu site com esses elementos em vídeo. O cara entrou no livro do autor, veja a entrevista que o autor deu sobre esse livro, veja a festa de lançamento desse livro, né? Maneiras de aumentar a interação com o seu conteúdo. E o YouTube também pode ser usado como podcast, né? Você não quer fazer um vídeo, você quer fazer um áudio, né? Você tem uma entrevista só em áudio, basta você usar uma imagem fixa, né? Seja de qual for o assunto, e ter só o áudio variável. Então dá para usar o YouTube também para áudio, né? Não precisa se limitar. E isso depois fica intercambiável, deixar as pessoas baixarem esse áudio via iTunes, via outros serviços que nem do Google são, né? Outra ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, vocês são usuários do Gmail. Quem é usuário do Gmail deve conhecer a ferramenta de calendário, de agenda. O uso que pode se fazer disso é de criar agendas públicas, né? Então você pode marcar todos os seus as datas de lançamento dos novos livros, quando que eles chegam às livrarias, se você achar interessante, quando que vai ser o lançamento efetivo, a festa de lançamento. Então, qualquer tipo de evento que vocês fizerem, você pode criar um calendário público que você tem um link no seu site para esse calendário, qualquer um pode abrir, e qualquer um que também for usuário do e-mail pode simplesmente copiar esse evento para a sua agenda, né, VaptVupt. Outra ferramenta é o Google Groups, né, que são grupos de discussão. Então é interessante criar grupos, né? É uma maneira de aumentar a interação com os usuários, né? Eles visitam você, eles vão na página do livro, bota um link lá, olha, entre no grupo de discussão do livro tal, né? Crie esses grupos, né? Alguns podem ter mais sucesso que outros, aí você foca nos que têm sucesso, elimina os outros. Mas criar essas comunidades só ajuda a tornar o livro falado, tornar o livro visível. Bom, o último assunto é como tornar o seu site mais
visível, aumentar o tráfego, tornar ele mais visível para a gente no Google. Então, como é que funciona a nossa indexação da web? A gente tem programas automatizados que... Nossa, ficou meio apagado, né? Estranho. Então, tem programas automatizados que vão, robôs que vão entrando na web e vão correndo atrás de links que encontram em páginas, de uma página linka para outra, salta para outra, indexa aquela se for novidade. É assim que a gente vai descobrindo novidades também, né? Ou as pessoas nos informam, ou o robô vai seguindo a trilha de pãozinho que é deixada na internet. Então, é assim que funciona o nosso mecanismo de captação de informações, né? Então, tem algumas dicas de como que dá para aumentar a visibilidade e a avaliação de relevância do site de vocês dentro do Google. Aí a gente não está falando falando do site de vocês geral, né? Então, quanto mais informação você conseguir disponibilizar sobre o livro, mais o seu próprio site vai ser encontrado e vai ser identificado como relevante para o resultado de alguém que tiver. Então, se você consegue colocar um capítulo, né, se você acha que essa é uma maneira interessante, ou se você consegue colocar no ar os índices, né, do livro, ou se você consegue colocar no ar partes de conteúdo que caíram na edição, né? Então, por exemplo, um apêndice, não chama apêndice isso em português, chama... mas não é índice, índice é no começo, no final é o quê? Mas tem um outro nome, não tem? Quando eu fazia o Almanac Abril, a gente usava, é um nome esquisito pra caramba, mas enfim, índice. Se você tiver um índice especializado, né? Oi? Onomástico é o dia do nome da pessoa, né? Não, eu não vou lembrar agora, de repente até o final da... Agora quando você quer lembrar... Não, é um nome super antigo, é o nome do resultado da indexação do texto. Mas, enfim, essas partes de conteúdo que caíram, que possam indicar bem o que tem no livro, é muito legal acrescentar. Então, além disso, bota na página do livro um blog, o link para o blog do autor, né? Todos os links que você puder colocar para outros sites que são relevantes. Não adianta ficar colocando link para todo mundo, mas se tem outros sites que são relevantes, que tem a ver com aquele livro, ou que tem a ver com a sua editora, quanto mais links você colocar, mais fácil é de avaliar e mais provável é que o seu site seja identificado como relevante dentro de um contexto de busca. Outra ideia aqui é de fazer um esforço ainda maior nesse sentido para títulos antigos. Então, uma ideia, por exemplo, um título fez 5 anos do lançamento. Criar uma política dentro da editora... quando o título faz 5 anos de lançamento, a gente bota uma estrela na página daquele livro e a gente, enfim, cria mais conteúdo sobre aquele livro. A gente cria uma atualização, a gente cria a gente dá uma descrição mais detalhada, a gente abre um pouco mais o conteúdo daquele livro para tornar ele ainda mais visível, né? A gente linka para matérias que saíram sobre o livro, resenhas que a gente vê que o link é constante, que estão armazenados lá. Outra coisa que a gente já comecei a tocar no assunto é usar muito bem os links, né? Um dos principais mecanismos de ranking de relevância do Google é o que a gente chama de PageRank, né? Então, o que acontece? Alguém faz uma busca, a gente olha no nosso índice, a gente olha todos os sites que contêm aqueles termos. Pois um dos critérios que é usado para determinar a relevância é
são os links, é um dos principais critérios, aliás, são os links, quer dizer, a gente pega aquele universo todo que tem aquelas palavras-chave e analisa os links internos entre eles, né? Então, quanto mais links você faz, melhor a gente entende qual é o assunto do teu site. E quanto mais links você recebe desses sites que tem a ver realmente, melhor o seu site é avaliado, né, na posição do ranking. Então, se o autor tem um blog, linka para o blog, né? Tem alguém que escreveu uma resenha, algum site de literatura escreveu uma resenha ou fez algum conteúdo relacionado ao seu livro, linka para aquilo. Um jornal científico abordou o mesmo tema de uma outra maneira, linka para aquilo. E pede para eles linkarem para você também, né? Porque essa troca, isso é uma coisa muito comum na internet, é a troca de links, né? Agora, usar estrategicamente é não aloprar nisso, porque se você começar a linkar por linkar, o efeito é negativo. Então, tem que linkar para realmente escolher a dedo as coisas que são relevantes, né? É uma coisa que requer tempo, requer atenção, mas vale muito a pena. E usar dentro do seu site, quando você faz links, não usar o endereço da URL, né? Você embute esse endereço no link e evitar usar o clique aqui, né? Faz o link com o nome daquilo que o link representa, porque isso é uma coisa que facilita também a identificação. E um link, assim, quando a gente lê um link com nome, mesmo que seja do seu site para outro site, isso é um termo, destaca aquele termo como sendo um termo muito relevante da sua página. Então, é uma maneira que você está dizendo para a gente, olha, eu estou linkando aqui para uma coisa que... então, esse texto que descreve o link é avaliado como mais importante por nós do que uma outra palavra que está naquela página, uma palavra simples sem link. E, bom, a última coisa aqui é evitar os links escondidos e os links que... links para sites links de sites que cobram para fazer link, etc. e tal, porque a gente vai identificando e eliminando esses sites. Última dica, não sei se vocês conhecem essa ferramenta específica. Então, aqui é uma ferramenta, efetivamente, gratuita também, chama Sitemaps, né? Então, é uma ferramenta que, basicamente, você vai cadastrar o seu site, você vai nos dar informações, quer dizer, dar informações para os nossos robôs buscadores sobre como que o seu site está construído, qual é a estrutura dele, qual é o assunto que ele trata, com que frequência cada coisa é atualizada. E aí você, além de nos informar, a sua contrapartida é que você recebe relatórios, né, sobre os acessos ao seu site, né? Então, você vai ter relatórios sobre que vão indicar para você páginas que a gente tem problema em indexar ou páginas que recebem mais ou menos tráfego. Você vai ver uma avaliação do ranking do seu PageRank, do seu site, relacionado a diferentes palavras-chave. E relatórios de erro que a gente tentou linkar, tentou mandar alguém para o seu site, mas deu um erro no link e não funcionou o link. Então, essa informação é muito útil para administrar o seu site e administrar a visibilidade do seu site no Google. Então, são algumas coisas aqui que você pode... Você vai ver também quais são as páginas do seu site que fazem mais sucesso, que aparecem. Porque aqui não é só uma questão de ser clicado e receber um visitante. É uma questão da página aparecer com frequência na lista de resultados de busca. E você vai ter essa informação, né? Mesmo que a pessoa não clique no seu site, você vai ter informação sobre a frequência que ela apareceu. Aqui já, uma vez que você conseguiu atrair mais tráfego para o seu site, né, como que você consegue
aproveitar esse tráfego, né? Criar newsletter, criar grupos, fazer enquete, né? Criar mecanismos dentro do seu site, mande isso para um amigo, veja outras edições desse livro, assine o nosso newsletter, ou um dos nossos newsletters relacionados a assuntos que a gente trata, né? Então aqui são exemplos de quem faz isso. Último, Google Analytics. É uma ferramenta também gratuita, tá? Similar ao Sitemap, só que no Sitemaps você está indicando para a gente, né, dando informações sobre o seu site, a gente está indicando como é que ele está avaliado no nosso mecanismo. No Analytics, a ideia é que você tem uma ferramenta para analisar o tráfego do seu site, né? Então, essa ferramenta que vai indicar para você, né, de onde vêm os seus usuários, então, que palavra-chave que eles digitaram para chegar no seu site, né? Você pode usar isso em conjunto com o Book Search, inclusive, para saber, né, bom, eu tive tantas páginas vistas no Book Search, né, né, dentro da minha pesquisa de livros customizada, por exemplo, mas quais foram as palavras-chave que as pessoas digitaram para chegar naquilo? Eu quero saber. Então, uso o Google Analytics em conjunto com o Book Search. E o gerente de vocês pode ajudar com isso também, a montar isso. Aí você descobre como os usuários navegam no seu site, por onde eles saem do seu site, né, quais são os pontos vulneráveis que fazem com que eles deixem o site. E com isso você consegue otimizar o uso de outras ferramentas, o uso do AdWords, o uso não só do Google, como de outras ferramentas de publicidade online que vocês eventualmente usam.